eu vou recapitular onde eu subi um pouquinho de onde nós paramos. Estamos no capítulo 12 do livro Missionários à Luz, e o capítulo é Preparação de Experiências. E a gente parou numa parte em que a história se desenrola da seguinte forma, que o Alexandre foi solicitado para que auxiliasse numa determinada função de ajudar um companheiro que irá reencarnar. Só o que acontece é que essa pessoa que vai reencarnar, esse espírito, ele vai reencarnar sendo filho de um casal que teve toda uma história, toda uma situação entre ele e esse casal, e ele assassinou o que será o pai dele. E está nessa parte que a gente vai começar a ler novamente uma partezinha para continuar daqui. Deixa eu abrir a página para mim. Herculano foi o espírito que foi pedir auxílio ao Alexandre, que é o mentor do André. Herculano agradeceu e despediu-se comovidamente. A sós, com o mentor devotado e amigo, comecei a meditar na possibilidade de contribuir igualmente no caso que se me deparava. Nunca tivera oportunidade de acompanhar de perto um processo de reencarnação, estudando os ascendentes espirituais na questão da embriologia. Não seria interessante para mim utilizar a experiência? Nesse propósito, dirigi-me ao instrutor sem falar, porém, da minha pretensão em sentido direto. Notável para mim a solicitação de hoje, exclamei. Longe estava de pensar no mundo, na multiplicidade de tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados. A extensão do serviço em nosso campo de ação assombraria a qualquer mortal. Sem dúvida, respondeu o mentor atencioso. Os trabalhos se desdobram em todas as direções. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor, através da lei reencarnacionista. Alexandre meditou alguns momentos e continuou. O caso é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Basta, todavia, recordar que ele, Adelino e Raquel são os protagonistas culminantes da dolorosa tragédia ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela crosta. Em seguida, a uma paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio, Segismundo do crime e Raquel do prostíbulo. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, aos antigos cônjuges, obtiveram a volta ao corpo físico, a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. Mas, como acontece quase sempre, os heróis na promessa... Mas, como acontece quase sempre, os heróis na promessa fraquejam na realização, pois se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da vontade divina. De posse dos bens da vida física, nega-se Adelino a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Antes mesmo da reencarnação, do antigo transviado, já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Essa parte que ele fala de negar é porque
eles já se encontraram no plano espiritual e o Adelino está resistente a aceitar o Segismundo como filho. Sempre o velho círculo vicioso. Quando quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e realização, mas logo que se apossa do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. É interessante falar, eles irem contando toda essa história, né, porque a gente vê quantas famílias que são desestruturadas, digamos assim, e muitas vezes não se encontra muito o porquê. Tinha uma colega que fez especialização comigo, que ela dizia que não conseguia, ela era a filha mais nova, é a única mulher, e ela dizia que não conseguia ficar dentro de casa, da casa dos pais. Não tinha, parecia que ela não conhecia o pai e a mãe. E ela já bem adulta, né? E dizia que tinha algo que ela não conseguia entender. E ela se sentia muito mal do lado da presença tanto do pai quanto da mãe. E que ela trabalhava muito isso. Mas, enfim, são essas coisas que às vezes a gente não consegue entender de certas conjunturas, né? Calou-se o mentor por alguns instantes, acentuando em seguida: buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. Nesse ínterim, entendendo que a oportunidade era preciosa, solicitei: ser-me-ia possível acompanhá-lo? Creio que aproveitaria muito. Poderia, talvez, adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para o meu benefício pessoal. Ignoro até quando me será permitido estudar em sua companhia, e estimarei o aproveitamento integral de semelhantes oportunidades. Alexandre sorriu compassivo e falou: não tenho objeções. Entretanto, não creio que deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Para tudo, né? Temos bons amigos no planejamento de reencarnação, serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossas tarefas. Portas adentro dos semelhantes trabalhos. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura, conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade. O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. As explicações eram sedutoras e relevantes. Compreendendo a importância dos esclarecimentos para o meu pobre espírito, Alexandre continuou: quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Em geral, como acontece com nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade que lhes outorgam
o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, o padrão geral. São tantos esses missionários, né, que a gente encontra por aqui, quantos que a gente já ouviu falar nesse período em que estamos aqui reencarnados. Quantos são esses seres que vêm com missões, né? Como eles dizem, não que eles estejam totalmente sem débito nenhum, mas que já tem uma elevação tal. Chico é um deles, né? Madre Teresa de Calcutá, quantos e quantos, né, que vem na nossa mente. Irmã Dulce, e tantos outros. E tantos outros que a gente conhece lá na cidade que eu nasci, que é Mossoró. Minha mãe trabalhou até para essas irmãs missionárias que têm um trabalho lindo lá com as pessoas carentes. Quantos são esses missionários que vêm aqui na Terra, que estão dispostos, né, a trabalhar em prol do outro, né, em prol de uma comunidade inteira, de um país inteiro, do mundo? São tantos, né? Deixa eu voltar para cá. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção da responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão da voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado. E o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigenda. A evolução oferece-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço da iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Olha que bonita essa parte, né? Essa parte que ele fala, tanto que o tanto que a gente usa da razão, tanto que a gente usa de ideias e possibilidades, mas a iluminação interna, né, a nossa reforma íntima, o poder que a gente tem dentro de cada um, de transformar o que está ao redor. Daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma, exclamei vivamente impressionado. Sim, continuou meu amável interlocutor. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos peraí, desculpa, eu li tudo errado. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que envolvem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhes outros, não menos importantes. Identificando-me a dificuldade para compreender-lhe o ensinamento de maneira integral, meu orientador voltou a dizer: embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Sim, sim, retruquei. Tenho as minhas recordações nesse sentido. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão e os nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falimos muitas vezes em experiência da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores?
compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com seus esclarecimentos amigos. Peraí, é para a regulamentação de semelhantes serviços que funcionam em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá ocasião de recolher ensinamentos preciosos. E atentando-me às necessidades como pai afetuoso, apresentou-me o instrutor, no dia imediato, a imponente instituição. Constituía-se o movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Desculpe. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo o instituto que caracterizava-se por grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atenciosos interesses na expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupados de nossa presença ali, porque quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engolfados em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos, alimentando discretas conversações, muito graves e absorventes, ao que me parecia. Muitos desses irmãos, que passavam junto de nós, empunhavam reduzidos rolos de substâncias semelhantes a pergaminhos terrestres, relativamente aos quais não possuía eu, até então, a mais leve notícia. Alexandre, porém, como sempre, veio em socorro da minha estranheza, explicando-me bondosamente. As entidades sob nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados ao semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializado em conhecimentos biológicos da existência na Terra, na existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. É a lei da hereditariedade fisiológica? Perguntei. Funciona como inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. A essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me a transpor o limiar. Achamo-nos, em breve, num gabinete extenso de edifício principal, aonde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Apresentou-me Alexandre ao assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato. Esclareceu o instrutor o objetivo de nossa visita. Desejava que fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento, quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras, referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas.
O assistente prometeu a melhor boa vontade, conduzir-me-ia a colegas dele, para que não me faltassem minúcias de conhecimento. Exporia suas próprias experiências à minha observação, para que eu retirasse dela o máximo proveito. E, por fim, quando estivesse ao seu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Felicitavam-me no íntimo melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatutária, a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belo pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Através de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais envolvidos na esfera carnal. Identificando minha admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino, com o propósito de fazer-se ouvido por mim. Talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Em verdade, eu não sei vocês, mas eu fico imaginando como se fosse um anatômico. Quem for da área de saúde ou da área de ciência deve já ter visitado um anatômico, onde tem todo o corpo humano, você vai estudar todas as partes. Em verdade, ajuntei, ignorava até agora, que o corpo carnal fosse, entre nós, objeto de tamanho cuidado. Não sabia que a nossa colônia contasse com a instituição desse teor. Como não, amigo? Interferiu o assistente, com inflexão de carinho. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviços a favor de nossa elevação na vida eterna? Nunca relacionaremos a extensão de semelhantes débitos. E fixando os modelos que me provocaram assombro, acentuou. Todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Embora hesitante, ousei perguntar. Todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? Foi Alexandre quem respondeu, com a delicadeza habitual. Em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico, que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Recordei, porém, que o meu pai terrestre um dia voltara à experiência carnal, procedendo de zonas francamente inferiores, e indaguei. E aqueles que regressam à crosta, partindo das regiões mais baixas, terão generoso auxílio? Desejando imprimir a pergunta mais viva sinceridade, acrescentei. Meu genitor, na derradeira romagem terrestre, voltou, faz algum tempo, à esfera carnal em condições bem amargas. Alexandre interrompeu-me o curso da frase ponderando. Compreendemos. Se for ele, criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda,
e não deve ter voltado. Permanecia após a morte em estado de queda, e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem-amados do nosso plano. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores situados em posições mais altas, que lhe terão endossado as promessas no serviço regenerador. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado curso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Em face do esclarecimento do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Fosse porque a palestra escalpelara melindroso assunto de família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões naquele extenso gabinete de serviço. O orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado. Nós vamos parar por aqui, mas eu já vou deixar marcado aqui a partir de cima para a gente retornar desse ponto, porque eu acho que tem muita coisa para conversar ainda, ou para a gente entender melhor essa parte que ele fala da reencarnação e fala da parte do trabalho intercessório, né, que a gente relembra que a mãe do André, que estava numa posição, numa esfera mais alta, tanto pedia pelo André, né, como pelo pai, que estavam em condições bem amargas, digamos assim.